Sabe, existe um paradoxo horrendo no Terceiro Reich que simplesmente desafia a nossa compreensão. A gente não está falando só daquela selvageria pura e caótica que devastou a Europa Oriental. O ponto principal dessa análise é entender como essa carnificina estava intimamente ligada a uma burocracia incrivelmente fria, calculista e cheia de relatórios meticulosos. É a união macabra do selvagem nas ruas com um arquivista no escritório. Uma verdadeira anatomia do terror. E diante de tudo isso, a gente esbarra numa questão que é fundamental: como é possível documentar o incompreensível? Quando as atrocidades chegam num nível que desafia a própria lógica, como é que os responsáveis escolhem registrar os próprios crimes? A jornada para entender essas fontes históricas mostra exatamente como essas brutalidades eram cometidas no campo de batalha e, por mais chocante que seja, perfeitamente arquivadas nos escritórios. Então a gente se depara com essa dupla natureza nas atrocidades da Segunda Guerra Mundial. De um lado, a violência totalmente sem lei e caótica das linhas de frente. Do outro lado, a documentação sanitizada e meticulosa lá nos gabinetes. A verdade nua e crua é que o regime precisava desses dois extremos operando juntos para atingir os objetivos de extermínio. Um lado simplesmente não funcionava sem o outro. Para estruturar bem o entendimento desse material, nós vamos passar por 5 pontos centrais. Primeiro, os arquitetos do extermínio. Segundo, a Brigada de Irlanger. Terceiro, a destruição de Varsóvia. Quarto, o relatório Stroop. E, por fim, o legado e a verdade histórica. Ponto número 1. Os arquitetos do extermínio. Veja bem, o terror não era só um dano colateral ou um subproduto acidental da guerra. Ele era um sistema cuidadosamente arquitetado pela liderança do regime. Tem um conceito que resume perfeitamente essa frieza: extermínio na hora do almoço. Arquitetos do Holocausto, como Reinhard Heydrich, simplesmente transformaram o assassinato em massa em uma rotina administrativa. A morte não era um frenesi descontrolado nos corredores do poder, mas sim uma tarefa a ser despachada e arquivada antes da pausa para o almoço. Ponto número 2. A infame Brigada de Irlanger. É aqui que aquela burocracia dos escritórios se traduzia em sangue puro nas linhas de frente. E a trajetória de Oskar Dirlewanger é o exemplo perfeito do absurdo. Dá só uma olhada em como as coisas aconteceram. Ele começou como um herói condecorado na Primeira Guerra Mundial, mas a queda foi drástica. Em 1934, ele foi preso por abuso infantil, perdeu o título de doutor e foi expulso do partido. Mas, como ele tinha amigos poderosos, a SS fez o quê? Não só reabilitou o cara em 1940 para comandar uma unidade penal, como ainda o promoveu em 1944. A psicopatia e o sadismo criminal foram literalmente transformados em armas oficiais de guerra. E as consequências dessa reabilitação são difíceis até de colocar em palavras. 120 mil. Essa é a estimativa do número de vítimas mortas sob as ordens de Dirlewanger apenas na região de Belarus durante operações que supostamente eram antipartidárias. É uma escala de destruição tão massiva que assombra a história militar até hoje. E os métodos para chegar a esse número? Bom, eles beiram o irreal. A brigada abandonou qualquer fachada militar. Eles recrutavam criminosos condenados, pacientes de asilos, de tudo um pouco. As fontes documentam atrocidades como a queima de cerca de 200 aldeias inteiras, muitas vezes com os moradores trancados dentro dos celeiros. E pior, o uso de civis marchando na frente das tropas como detectores humanos de minas. E não se engane, o alto comando da SS sabia muito bem de toda essa violência desenfreada e achava que era uma ferramenta extremamente útil para o momento. O que nos leva ao ponto 3. A destruição de Varsóvia. Geograficamente, o horror atingiu um de seus piores picos na capital polonesa. 30 mil. Esse é o número assustador de civis e prisioneiros massacrados pela unidade de Dirlewanger só em Varsóvia. E isso inclui o terrível massacre no distrito de Wola. A brutalidade contra não combatentes desarmados chegou a um nível tão insano que chocou até mesmo médicos e soldados do próprio exército alemão regular. A natureza descartável dessa unidade fica escancarada quando a gente analisa a taxa de mortalidade deles no combate urbano. As baixas da Brigada de Irlanger, em Varsóvia, chegaram a impressionantes 315% da sua força inicial. Matematicamente, isso só foi possível porque o comando simplesmente enviava essas tropas para as piores partes do fronte e ia substituindo os mortos por levas e levas de novos criminosos tirados das prisões. Eles eram tratados como pura carne de canhão. E é revelador observar como as diferentes facções militares reagiam a isso. De um lado, o exército regular alemão, personificado pelo general Guderian, ficou horrorizado com a total falta de disciplina desse grupo. Ele chegou a apelar diretamente a Hitler para tirar a brigada de lá. Do outro lado,
a liderança da SS através de Himmler e do padrinho político do Dirlewanger, Gottlob Berger. Eles blindaram o cara. Como recompensa por banhar Varsóvia em sangue, Dirlewanger não foi punido. Ele recebeu a prestigiosa Cruz de Cavaleiro. 4. O relatório Stroop. Para entender bem a segunda metade daquele nosso paradoxo histórico lá do início, a gente precisa voltar um ano no tempo e ver como crimes na mesmíssima cidade de Varsóvia foram tratados pela máquina burocrática. O chamado Relatório Stroop era um documento de 125 páginas. Estava perfeitamente datilografado, encadernado num couro negro elegante e trazia 53 fotografias de altíssima qualidade, além de estatísticas diárias precisas. É a antítese absoluta daquela loucura sem lei das ruas. É a crueldade milimetricamente calculada e diagramada. O título oficial do relatório, assinado por Jürgen Stroop, traz uma frieza de embrulhar o estômago. O bairro judeu de Varsóvia não existe mais. Acontece que isso não era só um registro tático para o arquivo. Foi encomendado para servir como um álbum de recordações luxuoso. Literalmente um troféu macabro feito para ser entregue em mãos para Heinrich Himmler. Eles embalaram o extermínio como se fosse um relatório corporativo de muito sucesso. É exatamente aqui que a gente bate de frente de novo com o grande paradoxo. De um lado, a gente tem a brutalidade de Dirlewanger, a violência caótica, sem limites e os massacres nas ruas. Do outro, a burocracia de Stroop, os relatórios higienizados, encadernados em couro, com aqueles dados estatísticos diários subindo direitinho para a chefia. O regime, no fim das contas, não era feito só de soldados insanos ou só de burocratas engravatados. A máquina de terror precisava do monstro selvagem e do escrivão meticuloso operando na mesma engrenagem. E por fim, ponto 5. Legado e verdade histórica. Quando a poeira baixa e a guerra acaba, os arquitetos e executores acabam sendo encurralados pelas próprias criações. Lá no julgamento de Nuremberg, o promotor norte-americano Robert H. Jackson usou o próprio relatório Stroop contra os acusados. A ironia nas palavras dele é cortante, descrevendo o documento como o melhor exemplo do artesanato alemão ornamentado. Aquela mesma documentação luxuosa, criada de propósito para celebrar crimes inomináveis, virou a prova mais irrefutável e cristalina para condenar seus criadores. E os destinos no pós-guerra acabam selando essa narrativa. O relatório Stroop, depois de servir como documento 275 em Nuremberg, é hoje um alerta histórico permanente, inscrito no Registro da Memória do Mundo da Unesco. E o Oskar Dirlewanger? Ele tentou surgir disfarçado com roupas civis, mas foi capturado e morreu logo em 1945. Só que surgiram boatos tão fortes de que ele tinha fugido para o Egito que as autoridades tiveram que fazer uma exumação forense oficial lá em 1960. Tudo isso só para provar que os restos mortais dele estavam mesmo naquela cova. A ciência teve que intervir para garantir que um monstro não virasse um mito. E toda essa análise deixa a gente com um questionamento final bem denso. Quando os próprios arquitetos do terror documentam os seus crimes com tanto capricho, quem é que escreve o último capítulo da história? Fica muito claro que essa obsessão por registrar a brutalidade não gerou a glória eterna que eles queriam. Pelo contrário, forjou as correntes da própria condenação deles. No fim das contas, a preservação e o estudo da evidência histórica são exatamente o que garante que a memória das vítimas tenha e sempre terá a palavra final.